E aí, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer a honra do convite de estar aqui no Ajuricaba fazendo uma rápida abordagem sobre imposto no Brasil. Sempre é um tema que a primeira reação de todo mundo é não para mim. Imposto não quero saber, imposto é mal usado, imposto é isso, imposto é aquilo, imposto é roubo. Embora Júlio sabe muito bem, campanha já tem o nome errado, não é imposto que é roubo. Se vocês acham que imposto é roubo, paguem PIS/COFINS, que nem imposto é. Mas assim, eu quero propor uma abordagem um pouquinho diferente para a gente não ficar num monólogo. Fazer uma participação. Primeiro, minha quantidade de slides é relativamente pouca e é um tema que é interessante que a gente faça um raciocínio conjunto, não necessariamente faça uma exposição, porque exposição por exposição, existem doutrinadores com um currículo muito maior que possam fazer um trabalho de pesquisa mais aprofundado, mas é interessante a gente pensar juntos, a gente propor um raciocínio conjunto aqui para entender necessariamente como é que nós chegamos no ponto que nós estamos, por que é que nós estamos onde estamos, o que foi que levou e o que diferencia o nosso cenário atual de sabe-se lá quantas centenas ou milhares de estudiosos de temas em natureza tributária ao redor do mundo no decorrer dos séculos. E eu vou constantemente estar fazendo perguntas, eu realmente gostaria que vocês tivessem aí uma liberdade efetiva de dar palpite, de responder em cima das coisas que eu vou perguntar, até porque vocês vão ver que não é necessariamente uma pergunta de certo ou errado. É literalmente para a gente construir raciocínios conjuntos. E eu escolhi o título especificamente de História dos Tributos e seu papel na sociedade, porque não necessariamente a gente pode abordar o nosso presente momento sem olhar para trás para saber até que ponto nós chegamos, como nós também não podemos olhar para o direito tributário como algo que se propaga no vácuo. O direito tributário não existe sem outros direitos, o direito não existe sem uma sociedade que assemelha aqueles valores que nele estão incrustidos. Então, necessariamente estamos falando de algo que está amarrado à nossa realidade e à nossa história, junto com os nossos valores. Se a gente vai falar um pouquinho de história, eu queria realmente ouvir uns pitacos, quem se voluntariar a dar um palpite. Quando vocês acham que surgiu pela primeira vez algo remotamente parecido com um imposto? História humana. Podem... Desde? Não, mas imposto como um todo. Se vocês forem pegar a noção de imposto, até onde será que isso apareceu pela primeira vez? Podem considerar a história de evolução humana toda. Desde quando a humanidade começou a se organizar como humanidade. E precisava manter, digamos, quem garantia segurança aos seus cidadãos. Será uma noção de coletividade, então. Depois da Revolução da Agricultura, que pegou primeiramente, eu acho que ele ia falar em duas correntes. Ou talvez na colaboração com falado através de conquista, conquistando outras tribos, outros povos, para permanecer no grupo, vamos dizer assim. Conquistava aquele povo não tinha um papel monetário, mas tinha papel de bens, de produção. Conquistava aquele povo e fornecendo alimentos. Isso na verdade é uma coisa que chega a um limite, isso é como a gente discutir quando que o Homo sapiens passou pelo último estágio dessa evolução do DNA e passou a ser um Homo sapiens de fato. Porque isso é uma coisa que a gente tem um limite de até onde a gente consegue investigar com base em evidências arqueológicas, evidências históricas. Mas dá para efetivamente fazer uma racionalização desse imposto, ainda que de uma maneira extremamente rudimentar, com base na própria história de evolução humana. Vocês devem saber que nem sempre o ser humano teve, mesmo já organizado em pequenos grupos ou em coletividades maiores, ferramentas para entender a realidade dos fatos que o cercavam. Nós passamos milhares de anos acreditando a entidades etéreas ou divinas todos os fenômenos naturais. Nós passamos milênios buscando respostas olhando para cima nas estrelas, achando que cada nuvem seria a resposta de um Deus diferente, que cada chuva era uma bênção, que cada verão seco era uma maldição. E quando nós concentramos esse tipo de raciocínio, em algum dado momento, tão talvez aleatório como a própria descoberta do fogo, por assim dizer, talvez tenha acendido uma lâmpadazinha na cabeça de alguém na antiguidade de ter percebido: eu matei uma cabra e alguns dias depois algo de bom aconteceu para mim.
Alguém pode ter visto uma correlação. É uma característica muito interessante do ser humano, esse reconhecimento de padrões. Será que alguém poderia ter enxergado este padrão e ter pensado, se algo aconteceu de bom para mim, foi uma interferência divina e foi fruto deste sacrifício, desta cabra que matei, será que então para agradar este mesmo Deus eu não tenho que fazer a mesma coisa? Será que então os nossos povos antigos já não exerciam tributos, primeiramente, como forma de agradar essas entidades que lhe concediam bênçãos e fortunas? Tudo isso é uma indagação que a gente efetivamente tem séculos ainda à nossa frente, de pesquisas e de interpretações do nosso passado para saber responder com certeza. Mas definitivamente é uma ideia que é possível a gente traçar até muito atrás no nosso passado. Só que chega a um determinado limite. E é por isso que eu começo falando de história com vocês aqui um pouquinho. Porque o mais antigo relato que se tem sobre tributo, sobre imposto, é de 2350 a.C., na cidade de Lagash, na Suméria, por uma suposta reforma, uma suposta revisão de procedimentos pelo rei Urukagina, hoje também conhecido como provavelmente algum remédio que eu desconheça, quando se foi posta uma questão sobre impostos extorsivos, sobre confisco de bens em favor do rei. Essa é a mais antiga evidência escrita que temos de cobrança de impostos na sociedade. Isso já em uma altura do desenvolvimento humano que já existiam grupos grandes. As cidades na antiga Suméria não eram comunidades pequenas. E isso no decorrer dos milênios seguintes, a gente vai ver, foi efetivamente progredindo, mas a gente consegue distinguir razões pelas quais impostos existiam em determinados momentos da história. A gente vai pegar alguns momentos desses, e eu fiz algum highlight com alguns desses momentos, para a gente entender um pouquinho dessa evolução de noção de imposto. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Qual seria uma razão para 2350 anos antes de Cristo existir uma cobrança de imposto? Será que tinha uma prestação de serviço de infraestrutura pelo Estado à época? Ou será que era uma coisa que era mais pautada pelo humor do rei? Hoje quero mais, logo hoje cobro mais de todo mundo. Também, uma necessidade básica de grandes grupos era garantir a coesão e, portanto, a figura do rei como chefe de alguma força militar justificaria que ele cobrasse mais ou menos da sua população, o que também provavelmente explicaria o segundo registro mais antigo, datado de 2000 a.C., no Egito, onde existem relatos registrados por escribas narrando dificuldades de camponeses em pagar o faraó. À época não é identificado necessariamente qual era o faraó, porque não tem uma precisão de data muito grande desses documentos, os impostos sobre as colheitas. Egito Antigo, aí, que tipo de necessidade exatamente a gente consegue pensar para aquela sociedade para existir impostos? Outro caso, 1200 a.C., mais ou menos, na Mesopotâmia, registros sobre a contabilização de grãos de cevada e grãos de trigo como tributos entregues aos templos, para que eles o redistribuíssem e pudessem financiar obras públicas. Percebam que nós estamos falando de momentos históricos bem remotos, sem a ajuda necessariamente de um estudo um pouco mais aprofundado. Fica até difícil a gente imaginar qual seria uma realidade minimamente plausível nesses momentos, ou o que poderia justificar qualquer tipo de cobrança de imposto. Enfim, N características que, com o decorrer do tempo, a gente vai ver que vão se modificando. Se a gente, porém, olhar ali um pouquinho, eu trago essa citação do Fernando José Hamed e do Plínio Negreiros, quando eles têm uma obra específica de história dos tributos no Brasil, mas eles fazem um apanhado em cima de história dos tributos como um todo na sociedade humana. E eu tomo a liberdade de fazer uma leitura rápida aqui, que eles citando a lei mosaica, que entre os hebreus, estes deveriam ser tributados os dízimos e as primícias para o culto divino. Olha a justificativa suposta para impostos. Entre muitos povos antigos, prevalecera o costume de ofertar a 10ª parte dos bens da terra para o culto da divindade, ou seja, ao príncipe e ao sacerdote que o representava ou o ministrava. Mais adiante, no Egito, pagavam-se ao príncipe os dízimos dos produtos da terra, no tempo dos Ptolomeus e provavelmente também na época dos antigos faraós.
Quando José anuncia ao faraó 7 anos de abundância, aqui seguirão 7 outros de carestia, lhe recomenda receber durante os 7 primeiros anos o 5º dos produtos da terra, não mais o 10º, isto é, o duplo dízimo, na previsão do período seguinte, durante o qual não seriam possíveis esses mesmos impostos. Dá para depreender daqui uma justificativa mais ou menos regular dos povos da antiguidade. Quanto mais rudimentar que possa parecer, mas aqui a gente tem um aspecto onde predomina fato. Existe uma necessidade real e não há qualquer restrição, senão a vontade do próprio monarca ou do próprio administrador da sociedade, enfim, quem seja, para determinar, olha, vamos pagar mais, vamos pagar menos e vocês que se lasquem para dar o jeito de vocês pagarem. Era literalmente pautado na interpretação do que aquele rei, do que aquele imperador, daquele príncipe dizia que seria o justo de acordo com o seu próprio entendimento. Já um pouquinho mais à frente, 700 a.C. na Grécia, a gente tem as primeiras referências a tributos administrados pelo Estado de uma maneira similar à que nós temos hoje nas nossas sociedades. Conferindo à época, os gregos tinham um raciocínio de que os cidadãos não teriam obrigação nenhuma de pagar impostos, eles são isentos disso. Vocês devem lembrar que muito da força do desenvolvimento da Grécia veio de conflitos e de conquistas de outros territórios, e sobre estes estrangeiros, ou sobre quaisquer estrangeiros que buscavam comercializar em cidades gregas, recaía o ônus de pagar impostos. Os cidadãos, portanto, usufruíam de todos os benefícios, a sociedade grega livre usufruía de benefícios, enquanto a todos os demais que estivessem sob alguma esfera de influência dos gregos recairia o ônus desses pagamentos. E um padrão parecido, óbvio, romanos absorvendo muito da cultura grega, se observou em Roma, quando pela primeira vez se faz referência ao termo tributum. Pela primeira vez, esta palavra, que do latim deriva a nossa versão tributo, é usada. E era pago aí, a título de curiosidade, primeiro apenas pelos estrangeiros, mas em um determinado momento os próprios cidadãos romanos começaram a ser, a gente pode chamar de vítimas dessa tributação. Só que, claro, já com uma certa modernidade comparada daquelas primeiras tentativas de tributação que a gente citava. Aqui eu trago 2 destaques porque mostra uma lógica com a qual a gente pode se identificar nas nossas necessidades reais. O imposto Marcellum, que seria um imposto sobre consumo de bens, isso aqui trazendo para um padrão brasileiro típico, seria talvez a figura mais próxima do ICMS. E o portorium, que seria um imposto de importação por bens. Então vejam já a escala onde se chega e talvez até de certa forma a razão pela qual alguém estipula, vou tributar isso. Antes, se a gente não conseguir identificar um elemento, de fato, que fosse mais do que uma necessidade pontual daquele grupo para se cobrar impostos, independente do valor que fosse, aqui nós já temos traços de sociedades organizadas e observações típicas de quais são os momentos talvez mais oportunos para se cobrar um imposto comparados a outros. Aqui eu já tenho um indício de sistematização e não é segredo nenhum. A sociedade romana, como todos sabem, ela foi bastante avançada em muitos dos institutos que hoje a sociedade ocidental possui. E é claro que essa história, nós estamos falando de séculos e séculos e séculos de distância em que muitas vezes não há não há grandes conquistas, não há grandes mudanças. Mas mesmo nos próprios livros de história, quando a gente aprende, percebe-se que os períodos históricos são divididos de uma forma, olha, algo relevante aconteceu aqui, por isso a divisão, por isso o marco. A mesma coisa, se a gente investigar um pouquinho essa parte histórica de impostos, nós podemos olhar para a Idade Média e podemos perceber uma regressão. Porque se ao passo que os gregos e os romanos encontravam alguma razão para cobrar impostos, eles encontravam um sistema que justificasse isso, encontravam maneiras de não, com perdão da expressão, ferrar a vida de ninguém que teria que pagar aqueles impostos, definitivamente não foi no feudalismo que a coisa melhorou. Aqui alguns exemplos, talvez vocês se lembrem, nas aulas de história, nós tínhamos alguns tributos muito importantes, muito relevantes, que faziam completo sentido. Hoje, inclusive, não sei por que não existem mais.
talha, parte da produção do servo destinado ao senhor feudal. Por que não? Não é perfeitamente lógico? As banalidades. O servo tem que pagar para usar a infraestrutura do reino, para produzir para o cara que, inclusive, ele tem que produzir de parte reservada de graça para guardar para ele. A captação. De acordo com a quantidade de membros da sua família, você paga mais ou menos. É literalmente por cabeça. A taxa de casamento. Se casar com uma mulher estrangeira a este feudo, paga essa taxa. Mão morta. Morreu? Vai pagar também. Se quiser levar essa herança para um sucessor, vai ter que pagar. E claro, aí dá para citar a corvéia, que era o trabalho forçado, aquele período de trabalhos forçados, alguns determinados dias que seriam destinados exclusivamente a fazer trabalhos em favor do Senhor nas suas próprias terras senhoriais. Então vejam, Roma e Grécia estão aí em um nível de sistematização que até dá para entender uma lógica do porquê que se paga imposto. A gente pode olhar para a sociedade grega e sociedade romana e entender por que eles estavam pagando. O que aquelas sociedades buscavam fazer? Como elas buscavam cobrar impostos? Alguém dá para entender a cabeça de um senhor feudal numa dessa? Tem lógica, tem sistema estabelecido aqui, tem limites. Palavra importantíssima nessa discussão. Eu tenho limites aqui. O senhor feudal literalmente poderia, ao acordar, pensar em um imposto novo e que se danem todos os servos daquele determinado feudo. Ao seu mero bel prazer, estipulava-se mais ou menos. E aí a própria sociedade que se virasse para correr atrás de satisfazer os interesses do senhor feudal. E é claro que isso, por uma boa parte do período da Idade Média, se mantém, só que chega a delimitar, a gente consegue delimitar em 1215, um ponto a partir do qual, por muito tempo, não mais teríamos essa mera liberalidade de um líder autoritário em dizer paga, não paga, paga quanto, paga menos, paga mais. Em 1215, em meio a uma disputa monárquica, o famoso Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, vai em uma guerra de conquista da época das Cruzadas, deixa um parente, o elogioso ou não, João sem terra, cuidando de seu reino, e antes que tivesse a oportunidade de voltar, João sem terra pensa, eu não vou devolver essa coroa. Vou não. Essa coroa vai ficar comigo, vou fazer o meu próprio exército e vou guerrear com esse cara para continuar a ser rei da Inglaterra. Como é que eu vou financiar esse exército? Eu vou comprar imposto. Vou ter que pagar mercenários, vou ter que contratar soldados, eu não vou ter de onde tirar dinheiro. Vou tirar dinheiro, então, da nobreza. Em 1215, talvez uma das maiores humilhações de um monarca em toda a história registrada, a nobreza obriga João sem terra a assinar a Magna Carta. A primeira vez na história documentada em que eu tenho limites ao poder de um monarca. É a primeira vez. Eu tenho limites às atribuições do que um rei, um imperador ou qualquer outro título monárquico possa fazer. Inclusive, como cobrar impostos. A Magna Carta também é a primeira vez em que se diz à sociedade, mesmo que a nobreza, diz a um monarca, você só pode cobrar até esta linha. Passando daqui, você não vai mais. E aí é uma reflexão interessante, São Tomás de Aquino fez na Suma Teológica de 1273, passou aí 8 anos produzindo essa obra, mas ele faz uma reflexão que é muito pertinente nesse período. Eu, se puder, tomo a liberdade de fazer uma rápida leitura. Dizia São Tomás de Aquino que os governantes que exigem por justiça dos súditos o que estes lhe devem para a conservação do bem comum não cometem rapina, mesmo se violentamente o exigirem. Os que, porém, extorquirem indebitamente, por violência, cometem tanto rapina como latrocínio. E faz a remessa. Por isso diz Agostinho, posta de parte a justiça, que são os reinos senão grandes latrocínios. Pois por seu lado, o que são os latrocínios senão pequenos reinos. A gente já está desenvolvendo então aqui uma noção, inclusive posterior à Magna Carta, de que existem limites até para a legitimidade de cobrar impostos. Então a gente vai de um período na Idade Antiga, na qual o imposto vai de necessidades pontuais daquele grupo, e aí a formação, o pensamento
daquele líder, daquele monarca, dita tudo isso, até o momento em que começam a se desenhar sistemas para a cobrança tornar uma coisa mais racional. 3 passos atrás com o sistema feudal, mas na Magna Carta em diante começamos a retomar o tempo perdido, correr atrás do prejuízo e entender, olha, existem limites. Ainda que muito mais favoráveis ao monarca do que à sociedade, mas existem limites até para dizer que o monarca faz um ato legítimo pela busca do bem comum. E esse conceito de bem comum, aí, claro, inaugura uma chuva de debates que, inclusive, é até interessante para a gente jogar aqui. Alguém se habilita a dar um palpite do que seria bem comum? É uma opinião. O que é bem comum? Dá para dizer? Alguém consegue um... O que vocês chamariam de bem comum? Hoje, aqui na nossa sociedade, o que é o bem comum? Na Manaus de 2017. O que seria bem comum? Uma praça, bem uma todos. Seria uma política que envolveria o melhor para todos. Alguém mais tem algum palpite? Porque no fim das contas envolve tudo isso. A gente tem gerações e gerações de filósofos que se digladiando por um conceito que, na verdade, o conceito vai englobando muitos outros. Porque o bem comum, inclusive, é variável de sociedade para sociedade. Nós podemos ter um traçado histórico específico que talvez diga que Ampare alguém passou séculos debatendo e talvez alguma sociedade chegasse ao que nós consideramos um absurdo em dizer que o bem comum seja um genocídio. Determinado grupo, eu quero expurgar um grupo da minha sociedade, uma etnia. A história poderia ter conduzido a um exemplo e conduziu, infelizmente, a exemplos como esse. E para aquela sociedade, bem comum é isso. Para a nossa, bem comum talvez seja o bem-estar da sociedade. O bem-estar de qualquer grupo independente, um mínimo de conforto e de condições dignas, independente de classe econômica, independente de etnia, independente de orientação política e ideológica. São conceitos que invariavelmente vão se transmutando a depender de qual sociedade você está analisando. E hoje não é muito diferente. O que é bem comum para os americanos não é bem comum para os brasileiros. O que é bem comum para os chineses não é bem comum para os norte-coreanos, principalmente para os norte-coreanos. E, obviamente, o que é bem comum para nós hoje, muito dificilmente será o bem comum que nós teremos nas nossas mentes daqui a 5, 10 anos. E avançando um pouquinho nisso, ainda pegando esse gancho do que São Tomás de Aquino traz dessa opinião, nós entramos no período de ascensão do absolutismo e do fortalecimento dos estados nacionais, com a decadência do feudalismo e o surgimento dos burgos, dali derivados também, consequentemente, da burguesia. Um momento no qual cidades começam a se fortalecer por boas relações comerciais, com destaque a Gênova e Veneza, cujos mercadores tinham excelentes relações com os árabes que dominavam as rotas conhecidas para as Índias Ocidentais, como assim chamavam, as rotas derivadas da Ásia, o que simplesmente leva a outros, um regime de concorrência. Alguém está levando vantagem, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um meio de me igualar a esse que está com essa vantagem. Entram as grandes navegações. Só que tem um problema. Alguém ia cruzar o Atlântico de graça? Quanto que o Pedro Álvares Cabral será que recebeu da coroa portuguesa? Quanto que cada um desses navegantes recebeu para ir, para levar, quantos tripulantes levaram e para financiar as próprias viagens? Construção dos navios, pagamento de indenizações às famílias nos casos de alguma fatalidade. Quanto será que custou essa brincadeira toda? O Luís XIV traz muito bem esse tipo de raciocínio. O que o monarca via numa grande navegação? Esse aí supostamente é o lema do Luís XIV. Dizia ele, supostamente, que quero que o clero reze, que o nobre morra pela pátria, que o povo pague. O lucro era dele. Uma sistematização que botava o monarca, botava o rei, em um papel de mandatário absoluto, até a figura conhecida do direito divino dos reis, lhe também possibilitava dizer que, ao que a sua palavra era lei, ao que sua intenção
era a melhor intenção para uma sociedade, também todas as aventuras que ele optasse por seguir ou levar outros a seguirem, deveriam ser arcados pela própria sociedade. E é óbvio que isso não ia durar para sempre. A gente bem sabe do estudo da história que chega um determinado ponto que as sociedades começam a dizer não ao absolutismo. A França foi a mais emblemática de todas, mas talvez até um pouquinho antes a gente pode olhar para os próprios norte-americanos, o momento em que as 13 colônias se rebelam. Por que elas se rebelam contra a corte britânica? Por que a coroa britânica passa a ser quase que não grata para os colonos americanos? Existem alguns fatores históricos que podem nos levar a crer que a gloriosa Revolução Norte-Americana teve uma origem em uma única dor. A dor no bolso. Vamos pensar rapidinho aqui. Vocês conhecem a figura das leis proibitivas baixadas pelos britânicos? Algumas das mais famosas foram a lei do selo, que impunha um ônus extra para a impressão de selos reais britânicos, uma taxa a mais para a emissão de selos. A lei do chá, talvez a mais famosa de todas, que aumentou os impostos sobre a comercialização do chá. Aí entra a festa do chá de Boston, aquele maravilhoso momento de intercâmbio cultural entre americanos e britânicos. A lei do açúcar, que, no mesmo sentido, promove o aumento de impostos sobre importação e comercialização do açúcar. E talvez a mais grave de todas, não a mais famosa, a lei do aquartelamento, que previa a obrigatoriedade de fornecer o colono americano fornecer mantimentos aos soldados ingleses presentes em solo americano. Não à toa, os primeiros lemas adotados pelos pioneiros desse movimento de independência norte-americana era No taxation without representation. Não vai ter impostos enquanto eu não for representado, enquanto eu não tiver voz, enquanto meu interesse não estiver lá na coroa britânica sendo representado. E a própria Revolução Francesa, que em 1789, quando dá luz globalmente a todos os princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, também esconde uma faceta que não é exatamente a mais lembrada. O fato de que esses princípios foram violados por um monarca que ficou eternizado por o Estado sou eu, a vontade é minha, tudo é meu. O dinheiro de impostos que vocês pagam, independente de quanto seja, é meu. Não se confunde. A suposta coisa pública não se confunde com o que é tesouro da família real. O fruto do trabalho de vocês, sociedade, não se confunde com o que é meu de bel prazer. Outros passos atrás que são derrubados com a Revolução Francesa. Eu já tinha algum tipo de conceito de autotaxação, como tem gente que tenta defender hoje, antes disso, ou esse movimento começou justamente com esse tipo de protesto? De autotaxação é a partir desse tipo de protesto, mas ele fica muito ainda na surdina, ocultado por outros movimentos, até provavelmente um século e meio, 2 séculos depois, quando ele começa a pegar mais força. Inclusive eu falo dele um pouquinho mais adiante. Mas então, a recapitulação rápida. Se na sociedade antiga bastava a necessidade pontual daquele grupo, para os gregos e romanos precisava de uma coisa mais lógica. Para o senhor feudal, precisava do humor dele, da vontade dele. Para uma sociedade renascentista, já era um ambiente econômico que ia importar. Deturpando-se depois por excessos do absolutismo, voltamos à questão da mera vontade do rei. E aí, que se danem as sociedades, que se danem as necessidades dos grupos sociais que estão ali naquelas cidades, naqueles agrupamentos. Volta-se ao interesse do próprio monarca. E aqui, de novo, buscamos derrubar esse tipo de noção. De lá para cá, felizmente, voltamos a ter um domínio da racionalidade sobre esse tipo de relação. E quando eu falei que limite era uma palavra importante agora há pouco, isso agora é mais evidência de que nós chegamos num ponto até que tolerável comparado com outros momentos da nossa história. Porque hoje é amplamente difundido que, independente de qual seja o título do chefe do seu governo, independente do título chefe do poder da sociedade que você vive, há limites. A Inglaterra ainda tem uma rainha. Quem diz que ela pode passar os limites impostos pela Constituição? O Brasil tem limites.
quase sempre obedecidos pela presidência da República. A Coreia do Norte, bom, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas vejam, toda uma maturidade, toda uma herança cultural e racional no decorrer de séculos nos leva a um momento no qual faz sentido pagar imposto porque há uma razão para tal. E aí eu não vou entrar no mérito de qual a razão, mas pela primeira vez eu tenho estabilizado nas sociedades que há uma razão. Eu tenho a necessidade de observar que eu preciso pensar no bem comum para justificar o imposto. Eu preciso de um método objetivo que diga por que e como vou cobrar aquele imposto e de quem vou cobrá-lo. E eu preciso observar agora, com a herança da Revolução Francesa, que as pessoas têm direitos básicos inalienáveis. Que eu não posso mais submeter ninguém a algo extremamente degradante a título de um imposto. Eu tenho que ter um mínimo que eu preciso observar de limites para que isso não invada essas liberdades do indivíduo e que a sociedade consiga caminhar de uma maneira, se não coesa, mas pelo menos minimamente harmônica. E se essa exigibilidade está vinculada à legitimidade, abre-se brechas para todas as vezes que não há uma legitimidade nos atos do poder público, independente de quem seja o governante, sofrer críticas naqueles atos. E aí eu trago o pensamento do Thoreau, que foi, provavelmente, a sua obra foi a mais importante para Mahatma Gandhi na tática de desobediência civil. Ele escreveu em 1849, quando em um momento em que o estado de Massachusetts, ainda escravagista, e que promovia uma guerra de conquista contra o México, ele, no auge da sua insatisfação, escreveu que num governo que encarcere quem quer que seja injustamente, o lugar certo para um homem justo também será a prisão. É um momento histórico no qual o uso da força para a obtenção de valores pelo Estado, pelo poder público, só se justifica quando a arrecadação estiver voltada à promoção do bem comum. Cumprida essa condição, pagar tributo, imposto, taxa, o que for, será um sinal de cidadania e não de escravidão. Se, porém, existir a sujeição da população a esse imposto por um tirano, pelo contrário, aí nós teremos o sinal da escravidão. Alguém discorda hoje de uma maneira rápida e fácil de confirmar, fácil de comprovar. Alguém consegue derrubar, em uma única frase, a cobrança do IPI no Brasil? Tem uma razão lógica, fácil de se conceber. Uma falha crassa no sistema que me permita dizer, em alguns segundos, que o IPI é ilegítimo? O imposto de renda é ilegítimo? Que o governo estadual não tem legitimidade de cobrar ICMS? Que o governo do estado não tem legitimidade de cobrar o IPVA sobre os veículos que nós temos? Isso é sinal de que nós chegamos em uma maturidade que, embora não seja sinônimo de perfeição, mas pelo menos demonstra que existe uma sistematização que obedece, ainda que minimamente em alguns casos, às liberdades e garantias individuais, para que exista uma correlação, uma relação harmônica, aliás, entre o indivíduo e o Estado em uma relação de cobrar impostos. Se nós hoje não temos condições de fugir de um dever cívico que é pagar imposto, e aí eu falo dever cívico para não entrar no mérito do porquê se paga imposto ou para onde que ele vai, é porque hoje ele é um sinal, efetivamente, como está dito aí, de cidadania. Porque supostamente nós chegamos em um estágio em que há um equilíbrio entre o pagar imposto e a promoção de um bem comum. Presume-se legítima essa cobrança porque tem-se o Estado buscando sempre esse bem comum. E abre-se questionamento para todas as vezes que não há a perseguição a esse bem comum, de por que o Estado está arrecadando esse dinheiro. E agora? E no Brasil? Alguém dá palpite do que a gente está fazendo no Brasil hoje? Eu tenho tudo isso? Eu tenho legitimidade em todos os atos do governo? Eu tenho lógica por trás de todos os atos do governo? Não só de pagar imposto, tudo. Tem alguma coisa que parece que está errada? Tem alguma coisa cheirando mal? O que vocês acham? Tá tudo perfeito? Tá tudo perfeito? O que está errado então? Onde é que começa a estar errado?
Só um indício. Vamos pensar por alto. Um indício de que as coisas estão erradas. Dentro de impostos. Tem alguma coisa que está parecendo que está... Primeiro a gente tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Se a gente não sempre se compara aos países em que as cargas tributárias são altas e tem boa prestação. Porque a gente paga cada vez mais saúde, educação, segurança e mercado. Será que supostamente a gente está ou falhando em perseguir o bem comum ou só está trilhando o caminho errado para ele? Ou o Estado brasileiro simplesmente parou de perseguir bem comum e está só enriquecendo? E a população que se vire. Por que eu estou fazendo essa pergunta e por que no folder, nas imagens que vocês receberam no WhatsApp, falava em impostos e não tributos? Antes de a gente entrar aqui num mérito um pouquinho mais detalhado. Existe uma diferença crucial em como o poder público consegue se relacionar com esses valores que ele recebe, a depender da maneira pelo qual ele recebe. Hoje, no estágio moderno que o direito tributário se encontra, eu tenho duas classes de estados. Eu tenho o estado tributário e eu tenho o estado fiscal. Um é remunerado com base em pagamento de tributos que vão para a mão dos governantes e estes determinam o que vão fazer com esse produto arrecadado. O outro se remunera com base em pagamentos feitos pelos cidadãos por causa de um serviço que foi prestado e que, portanto, não tem outro caminho e não tem outro destino senão só pagar por aquilo que foi feito. Alguém tem alguma ideia de qual dos dois funciona melhor? Qual parece melhor? Vocês preferem pagar alguma coisa para que um governante eleito, supostamente então legítimo, decida o que vai fazer com o dinheiro que está ali naquele bolo? Ou é melhor só pagar conforme um serviço prestado? Essa distinção, e eu falo disso um pouquinho mais adiante, ela existe em dois casos concretos. Um é o Brasil, o outro é a Noruega. Acho que não tem nem muito o que fazer agora para dizer quem dá mais certo e quem não dá. Mas se a gente olhar, por que então no Brasil, por que a gente não muda? Por que o Brasil está do jeito que ele está, a gente escolheu esse modelo e pronto, está resolvido? Ninguém tentou, ninguém fez o mínimo esforço para encontrar uma alternativa melhor, uma alternativa mais eficaz? O problema está na nossa história, nas reiteradas características da nossa história. Vamos fazer um apanhado rápido. O que era o Brasil colonial? Por muito tempo, um regime de capitanias hereditárias, onde a coroa portuguesa, para aferir os louros da ocupação no território brasileiro, impunha os seus tributos de maneira que, como no início de muitas outras colônias, eram dos mais variados aos mais exóticos possíveis. No caso do Brasil colonial, por exemplo, nós tínhamos taxas por uso das alfândegas reais. Nós tínhamos o quinto dos metais preciosos, das pedras preciosas extraídas do solo. Nós tínhamos o imposto sobre venda de escravos latinos. Pasmem vocês, era diferente dos escravos africanos. Os escravos africanos eram um pouco mais baratos a título de imposto. No caso dos escravos latinos, era 5% sobre o valor da venda. Então a nossa sociedade um dia coadunou com a seguinte noção: é mais caro para o poder público custear um escravo latino do que um escravo africano. Só para a gente pensar a que ponto estávamos chegando na época. Nós tínhamos uma tributação sobre produção e exportação de tabaco. Em um dado momento, o tabaco foi uma força econômica relevante na produção da colônia brasileira. E já na época da União Ibérica, se a gente resgatar bem rapidamente a União Ibérica, fruto daquele confronto dinástico Portugal e Espanha, a consequência é que a conta chegou em um dado momento para que a União pagasse. Quem é que vai pagar essa conta então? Os brasileiros vão pagar. Resolvida a questão da União Ibérica, agora a gente tem que botar as contas de volta no azul? Perfeito. Vamos criar impostos extraordinários. Essa expressão é sensacional. Alguém consegue ter ideia do que significa um imposto extraordinário? Isso passa alguma ideia de limite? Imposto extraordinário? Olha bem para a palavra dele, extraordinário. Ele, por definição, já é algo fora do comum. Então pode ser a coisa mais viajada que você imagina.
Supostamente, se o ar está poluído, cria-se um imposto extraordinário sobre poluição. Não tem a mínima lógica, mas aparentemente funciona. E a coisa não necessariamente melhora algumas décadas depois, quando a família real chega ao Brasil. É engraçado, porque na história a gente vai observando que o Brasil colonial para a chegada da família real uma melhora, porque muda o status do Brasil em relação a Portugal. Depois, com Dom Pedro I, a declaração de independência, melhora um pouquinho mais, que agora nós somos independentes. Só que do ponto de vista das contas, nunca foi melhorando. Por uma razão muito simples. A família real chega ao Brasil com a ajuda dos britânicos e não necessariamente de graça. Os custos foram arcados pela própria sociedade brasileira e, aliás, os próprios confortos da família real no Brasil também foram arcados pelos bolsos dos ocupantes aqui do Brasil. E eu vou trazer aqui só alguns exemplos aqui para vocês. Se, por um lado, a Carta Régia, posterior à chegada da família real no Brasil, estabelecia liberdade de comércio, as mercadorias transportadas para chegar às nações, das nações amigas, a chegar no Brasil, estavam sujeitas a um pagamento de imposto de 24%, dos quais 20% eram os direitos que se chamavam à época e 4% eram donativos. Na prática, 24%. Eram duas coisas necessariamente idênticas. E esses direitos, essas cobranças, elas iam desde bens necessários para a própria sociedade até águas, vinhos, aguardente. E aí o governo e a família real teve uma brilhante ideia. Vou escolher esses bens que eu sei que são mais caros e valendo mais, e eu vou dobrar a tributação. Então, na verdade, quem trouxer uma criancinha dessa para cá é 48%. Esse foi o raciocínio da família real. E é óbvio que não parava por aí. Alguns outros tributos, consequência da família real no Brasil. Os direitos de guindaste, a pensão para a capela imperial, a contribuição de polícia, o imposto de selos, enfim, cobranças novas que deveriam pressupor uma melhoria, uma legitimidade para justificar essa cobrança, não necessariamente foi isso que se viu na vida dos cidadãos, ou pelo menos na vida dos colonos à época. E não necessariamente, aí é onde entra o grande X da questão. Eu não tenho uma lógica por cobrar esses tributos, eu não estou justificando, não é justificável. Por que eu estou criando isso? Para onde é que vai esse dinheiro arrecadado? Quando a gente analisa mesmo aquilo que agora, 4 séculos antes, São Tomás de Aquino tinha falado sobre a consecução de um bem comum para conferir legitimidade à cobrança de um imposto, onde é que está a legitimidade aqui? Eu estou sustentando o conforto da família real. O que a família real estava fazendo, pelo menos em prol da sociedade, não só da nobreza que a acompanhou vindo ao Brasil, para que esses impostos fossem legítimos? Porque isso aqui não estava. Muito disso daqui não estava sendo arcado pela nobreza que veio nos navios, junto com a família real. Isso passou a ser arcado por quem estava aqui. Quem estava aqui passou a ter os mesmos benefícios de quem estava em Portugal, então, para justificar esse tipo de cobrança. 1809, criada a 10ª da herança, criada a cisa dos bens de raiz, seria o equivalente a gente cobrar um imposto adicional em cima de uma mercadoria por ela ser considerada uma matéria-prima. A meia cisa dos escravos, que além daquele adicional que já existia, agora criava mais 5% sobre o valor daquele escravo, fosse ele herdado ou fosse ele doado. E a coisa continua. A coisa continua, mais imposto, mais imposto, mais imposto. Em nenhum momento a sociedade como um todo via vantagens conferidas a ela. Essa opressão fiscal, óbvio, mesmo antes da chegada da família real, teve consequências. Vocês sabem muito bem que o Brasil foi repleto, nessa época, de revoltas populares contra essa opressão, contra essa presença maçante dos líderes monárquicos portugueses na vida dos cidadãos. Só para citar poucos, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. E quando tudo parecia que ia melhorar, porque o Brasil agora era independente, tem um probleminha. A independência custou caro. A campanha de independência liderada, campanha com muitas aspas,
liderada por Dom Pedro I, ela na prática só fez aumentar os custos. Tinha buracos no orçamento. Essas aventuras militares não necessariamente foram muitas, mas custaram dinheiro para os cofres públicos. E onde é que eu vou buscar agora recursos para tapar esses buracos? Se eu tenho um país em 1822, se eu tenho um Brasil, na verdade, em 1822, no qual a minha matriz econômica é agroexportação, monocultura, latifúndio e trabalho escravo, eu não tenho necessariamente, se a gente pegar aquele sistema lógico que se buscava justificar desde a época dos gregos, desde a época dos romanos resgatado na Renascença e posterior à Revolução Francesa, mesmo antes de tudo isso já deveria haver algum indício que a coroa agora brasileira, que o Império do Brasil deveria buscar para justificar essas cobranças. O imposto não pode ser de graça. A família real foi embora. Eu não estou mais confortando ninguém. Eu não estou mais pagando imposto para que a família real tenha a melhor seda, o melhor tapete e os melhores passeios no Rio de Janeiro. Agora, supostamente, a sociedade está arcando com os próprios custos. Não foi bem o que aconteceu. E a mesma coisa continuou, mesmo após a abdicação de Dom Pedro I. Largou o Brasil, quis participar da disputa de sucessão em Portugal. Eu vou deixar meu filhinho aqui. É meio novo, mas ele vai dar um imperador. Pode confiar. Uma criança dessa idade provavelmente vai dar um imperador, relaxa, deixa ele aí. Entra o período regencial e do mesmo jeito, nós não temos uma melhoria real nessa correlação entre o que eu pago de imposto, eu, enquanto aqui, ocupante do Brasil, e o que o governo agora regencial está fazendo com esse dinheiro que ele recolhe. E as revoltas continuam. Cabanagem, farroupilha, sabe nada, balaiada. A coisa continua. Por que a coisa continua? Especificamente eu trago o exemplo da Guerra dos Farrapos. Quem era produtor de charque estava arcando com um custo de impostos muito maior do que o governo brasileiro cobrava do mesmo produto quando ele vinha do Uruguai, quando ele vinha da Argentina, quando ele vinha do Paraguai. A consequência é, se o produtor aqui nacional não está conseguindo competir, ele está no prejuízo. Mas, estou no prejuízo por quê? Porque está ruim o meu negócio? Porque eu não estou nas melhores condições aqui na minha própria área? Não, eu não estou nas melhores condições porque o governo decidiu que o que eu produzo paga mais do que o que se traz de fora. Alguém consegue justificar como é que o produto vindo de fora, num caso como esse? Pensem vocês agora como produtores, na época de charque. Para vocês faz sentido o governo transformar o produto de vocês, brasileiro, em algo mais caro do que o que está vindo do Uruguai, do que está vindo da Argentina ou do Paraguai? Isso é um problema. São criados impostos sem criada a lógica por trás deles. Então, definitivamente, a gente não teria um período de paz tão cedo. E mesmo quando surge a esperança e isso efetivamente é a primeira reforma tributária do Brasil, que foi promovida no período regencial pela Lei Orçamentária 108 de 1840, esperava-se uma melhoria. Vamos ver se foi uma melhoria mesmo. Eu agora tenho uma distribuição de receitas. O federal, que seriam as receitas gerais, vai ter lá as suas possibilidades de cobrar imposto, está delimitado. As províncias vão poder cobrar outros impostos, em outros casos. E os municípios, vou já mostrar para vocês o que aconteceu. Vamos dar uma olhada rapidinho nessas receitas gerais. Olha como era uma coisinha leve viver no Brasil à época. Direito sobre importação, 15%. Chá, 30%. Pólvora, 50%. Reexportação, 2%. Exportação, 7%. Embarcações importadas, passando a ser da Marinha Brasileira, 15%. A dízima da chancelaria, que hoje seria ônus de sucumbência. Quem estuda direito, para quem não estuda direito, ônus de sucumbência é o que o lado perdedor em um processo judicial paga. Na época, isso era 10% sobre o valor da causa. O perdedor em um processo judicial nesta época, ao perder, pagaria a chancelaria 10% sobre o valor daquele processo que ele estaria movendo. Os 10%, aquela cisa dos bens de raiz que a gente viu lá atrás que era 5%, agora são 10%.
E vejam como os impostos foram pensados de uma maneira muito inteligente. Imposto sobre bebidas espirituosas. Imposto sobre despachantes e corretores. Imposto sobre lojas. Sobre loterias. Sobre carruagens. Quem tem raiva do IPVA pode começar a ter raiva desde aqui, porque começou com as carruagens. Imposto do selo de papel. Taxa do escravo, olha lá, taxa do escravo é mais bonitinha, porque você já pagava um imposto quando adquiria um escravo, que não era o mesmo imposto que você pagava quando adquiria um escravo latino, e você agora ainda tinha que pagar uma taxa. Você pagava um imposto na hora que adquiria. Se o seu pai falecesse, você herdasse um escravo, você tinha que pagar um imposto para receber esse escravo a título de herança, e pela posse desse escravo você tinha agora que pagar mais uma taxa. Os estados, aparentemente um pouquinho mais lógica a coisa. Emolumentos, 10ª do prédio urbano, quem tem raiva de IPTU pode ter raiva desde agora, isso aqui é o precursor do IPTU. Taxa de viação para navegação fluvial, 10ª da herança, imposto sobre casa de leilões e casa de moedas, ok. Municípios, o que é que vocês vão arrecadar? O que a província mandar. Se a província não deixar, o município não arrecada nada. Município que fique às moscas. É o que eu faço parênteses, isso aqui está parecendo familiar para alguém? Tem alguma coisa que está ligeiramente contemporânea nisso aqui? Alguém está reconhecendo uma coisa familiar aqui? Será que tem alguma coisa mais próxima da nossa realidade hoje? Com essa lista toda de impostos para um governo central lá em cima, com essa merrequinha para as províncias e com nada para os municípios? Está soando familiar? Só dando spoiler do que eu vou falar na frente. A Constituição de 88 manteve praticamente a mesma lógica. Com a União Federal lá em cima, em arrecadação, com os estados, antigas províncias, mais ou menos, municípios, se virem. A gente vai ver isso lá na frente. E aí vem, óbvio, o sonho da República. O Brasil não é mais um império, agora a coisa vai melhorar. O Brasil República é uma nova fase, nós temos uma outra realidade, tudo vai efetivamente ser um capítulo novo na vida dos brasileiros. Aquela mesma proclamação da República que a população ficou assistindo os militares passando sem nem entender o que estava acontecendo. Você acha que é capaz, se você passar no Rio de Janeiro perguntando às pessoas, você sabe o que é República? Ninguém saberia responder nem o que significa a palavra? Pois é, essa suposta fase, ela separa as competências de cobrança de impostos. Agora, a União e os estados têm suas próprias competências. Desde 1891, a primeira Constituição da República, a União é favorecida com mais chances de cobrar do que os estados. E aqui a gente tem a criação do, considerando-se Brasil República, o mais antigo imposto no nosso sistema, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Lembre-se dessa criança aqui em particular quando vocês entrarem na Infostore, na Bemol, quiserem comprar um videogame. E depois consultem um site BBT ou então qualquer site de consulta de carga tributária para descobrir quanto é o IPI em cima dessas coisas. Ou, para fazer uma coisinha um pouco mais fácil, se a gente considerar só o IPI, talvez ele corresponda por mais de 40% daqueles R$300 que vocês pagam no jogo do PlayStation. Enfim. Aí em 1921 chega um outro imposto que é carinhoso de todo mundo. Pela primeira vez nós temos estabelecido o Imposto Geral sobre a Renda. E aí, já desde 1921, esse Imposto sobre a Renda ele era bastante vantajoso para as pessoas. Ele era muito legal com o cidadão. O que é que ele tributava? Dividendos, juros, lucro líquido de sociedade, lucros de bancos e casa de penhores, bonificações ou qualificações de diretores-presidentes, juros por hipoteca, prêmios de seguro, prêmio de seguro de vida, seguro marítimo, lucros de prêmios fortuitos, que aí entraria até a casa de... hoje o que a gente chamaria de prêmios de loterias, lucros de fábricas, lucros de comércio, operação a termo, lucro do profissional liberal. Em 1921, isto veio em uma pancada só. Esse é o Brasil República que todo mundo estava achando que tinha melhorado. Já pouco mais de 30 anos depois da proclamação da República. A Era Vargas, que talvez foi marcada, principal contribuição jurídica da Era Vargas, CLT, o que ela fez do ponto de vista fiscal? Bom,
Vamos fazer o seguinte, vamos pular aquela parte que o Vargas olhou para uma Constituição, não gostou muito dela, chutou o pau da barraca e promulgou outra depois. Vamos ignorar esse lado por um pouquinho. Já nessa Constituição nova, emenda constitucional número 3 de 1940. Estados, Distrito Federal e municípios, vocês estão proibidos de tributar, direto ou indiretamente, produção e comércio. Sabe quem vai poder tributar isso agora? Só eu, o governo federal. Estado já devia, no mínimo, estar nadando em dinheiro, o município, então, estava em rios de réis. Agora deu uma melhorada na situação. Agora vejam a tendência. Da primeira Constituição em 1891 até a Era Vargas, o tempo inteiro a União é favorecida. Cada vez mais estados e municípios são tolhidos do que eles poderiam cobrar de impostos. Pouco a pouco vai se concentrando nas mãos da União toda essa carga de competências. Ainda em 1940, uma curiosidade, esse decreto 3.200 talvez seja... Hoje deve perder, porque hoje a gente tem decretos e leis super importantes como a instituição do Dia Nacional do Macarrão, né, que é uma lei, eu imagino quão importante deve ter sido isso para justificar que o legislativo inteiro tenha se movimentado para chegar na mesa da Dilma à época, para que ela sancionasse, imagino que é uma contribuição imensa para a cultura brasileira. Esse decreto 3.200, ele criava um adicional de imposto de renda supostamente para a proteção à família. Sabe o que era engraçado? Ele também incidia sobre quem era solteiro, sobre quem era viúva e sobre quem era casado que não tinha filho. Qual é o conceito de família que eles tinham lá atrás para fazer isso? Década de 40. A luz de uma salvação começa a se desenhar nos anos 50 com essa portaria do Ministério da Fazenda que cria uma comissão que seria responsável por elaborar o que, uma década depois, seria o Código Tributário Nacional. Por quê? Porque esse Código Tributário Nacional que se buscava fazer deveria ser uma ferramenta para, em definitivo, sancionar essa incongruência entre a União arrecadar tanto, o Estado arrecadar nada e o município então só depender da esmola. O CTN, quando foi concebido lá na década de 50, a comissão começou a nele trabalhar, deveria ter esse viés de solução desses conflitos. E aí haveria uma disposição melhor, uma organização um pouco mais justa entre os entes federados. Enquanto se estava discutindo em sede do Ministério da Fazenda à época, o presidente Dutra traz a emenda constitucional número 5 de 1961, que estabelece, e eu cito, os municípios passam a participar da arrecadação do que era à época um imposto sobre consumo, era um imposto da União, a União cobrava, e os municípios tinham direito a receber parte desses valores em a ordem de 10%. Os municípios também passam a participar da arrecadação do imposto sobre a renda. 1,5% do total do imposto de renda que a União arrecadasse ia para os municípios. Em caso de uma guerra externa, a União fica com a competência para decretar impostos extraordinários que seriam suprimíveis dentro de 5 anos a contar da data da assinatura da paz. Entrei em guerra, criei um imposto para financiar a minha guerra. Acabou a guerra, decretada a paz, daqui a no máximo 5 anos, o imposto é extinto. E aí os estados que já não estavam muito legais não devem ter ficado muito mais felizes quando eles perderam a competência para cobrar um imposto sobre propriedade rural e sobre transmissão de propriedade imobiliária. Hoje vocês devem conhecer isso como aquela maravilhosa sigla ITBI. Aquele adorável valor que vocês pagam todas as vezes que alguém compra ou vende uma casa. Até agora, essa era a primeira vez que se tinha uma tentativa real de sanar esse desequilíbrio entre os entes federados. E foi com o CTN que essa discussão passou a ser definitivamente estabilizada. Não se esqueçam que o CTN está em vigor até hoje. Uma lei de 1966 até hoje passa com relativamente poucas alterações desde a data de sua promulgação, ainda mais comparado com a Constituição, que é de 88, está em 96 emendas. A última emenda constitucional foi a de número 96, aí a Constituição é de 88. Nós mal fizemos 30 anos de Constituição. Mas, hoje, então, a herança que o CTN nos trouxe desde aquela época é estabelecer um conceito de tributo, estabelecer quais são os tributos que existem no Brasil, estabelecer quem os cobra, como os cobra, sobre o que os cobra.
essa matriz do CTN foi à época tão vantajosa para a sociedade que ela sobreviveu a todas as constituições. E ao chegar na nossa Constituição de 88, muitos dos trechos de competência tributária foram Ctrl+C, Ctrl+V com base no CTN. O que o Código Tributário Nacional falava da distribuição dos impostos, das taxas, das contribuições, etc., a Constituição de 88 viu como uma ferramenta muito útil para um país recém-saído de uma ditadura, todo aquele afã, redemocratização, novo capítulo na história do Brasil, e usou como base, estabelecendo: União, você tem tantas competências. Estados, vocês têm tantas competências. Município, agora vocês têm competência também. Vocês não vão mais ficar à mercê do interesse dos estados. Soa bonito, né? Não sei se melhorou necessariamente muita coisa. Ponto de uma maneira muito rápida. O que a União pode cobrar? Imposto sobre produtos industrializados, imposto de importação, imposto de renda, imposto de territórios rurais, posse de imóveis de territórios rurais, IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, e o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que ainda bem, não sei, predomínio religioso daqui da sala, então, ainda bem, em nome de quaisquer deuses que vocês acreditem, até hoje não foi regulamentado. No dia que esse IGF for regulamentado, vocês podem dar Deus a muita coisa nesse país. Estados, o que vocês podem fazer a título de imposto? ICMS, que é um imposto cobrado sobre circulação de mercadorias. Aqui no Amazonas, por exemplo, alguém está feliz com a gasolina 4,25? A gasolina sozinha tem 25% de alíquota de ICMS. Alguns meses atrás foi criado um adicional de alíquota de mais 2%. Vocês estão pagando 27% de ICMS. De gasolina. O IPVA e o ITCMD, que é aquele mesmo imposto de transmissão de imóveis intervivos. E o termossos também nesse caso. Eles às vezes se confundem com o TBI. Municípios, vocês agora têm competências. Vocês vão poder recolher impostos sobre os prédios urbanos, sobre os serviços prestados no limite do município, e vocês vão cobrar também imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Compra e venda de imóveis, vocês pegam lá, cobram o ITBI. Eu preciso fazer essa pergunta aqui. Isso é justo? Essa distribuição, do jeito que ela está parecendo justa? O que está sobrando aqui? Tem alguma coisa sobrando aqui. O que vocês acham que está sobrando aqui? A União? Por que a União tem tantas competências? Alguém consegue conceber uma razão para a União ter tantas formas de arrecadar como ela tem, comparado aos estados e aos municípios? Isso faz algum sentido para vocês? Vamos voltar naquela questão de legitimidade. Por que se paga imposto? Se paga supostamente porque o ente que cobra está perseguindo um bem comum. E você paga ao saber que esse bem comum é buscado a um título de exercício da cidadania. Você paga não necessariamente com orgulho, mas com o senso de que aquela contribuição que você dá está sendo direcionada a um bem da sociedade. Como é que eu pego esta definição e aplico nessa regra aqui? A União perseguindo mais bem comum do que os estados e os municípios? Quem é que tem maior impacto sobre as vidas dos cidadãos? É o governo federal, estadual ou municipal? Por que o municipal ficou com residual, então? Porque é que, com essa base de definição, feita por São Tomás de Aquino, no século XIII, até hoje, no século XXI, o Brasil não conseguiu entender que não é o governo federal que vai mudar a vida de todo mundo. Por que a gente está insistindo nisso? E existe também o Inter, né? Que tem muito município que depende de uma coisa do governo federal, da União. É fácil. Exato. Que vai para o município, mas que vem da União. Vamos pegar o próprio interior do Amazonas, que talvez seja o mais fácil. A gente tem IPTU, o município pode arrecadar IPTU, o município pode arrecadar ISS e TBI. O IPTU, ele é calculado com base no valor do imóvel. Quanto será que é o metro quadrado em São Gabriel da Cachoeira?
Quanto que é o metro quadrado em Borba? Quanto que é o metro quadrado em Vira? Quanto que é o metro quadrado na Boca do Acre? Algum desses municípios consegue arrecadar muita coisa em cima disso? Tá. Vamos olhar para o ISS então. Imposto sobre serviços. Via de regra, os municípios costumam cobrar entre 2% e 5% do custo do serviço a título de imposto. Quantos serviços são prestados em Amundá? Será que tem muito serviço, mas muito serviço em Maués? Tem uma prestação de serviço muito forte em Rio Preto da Eva? ITBI. O imposto que é cobrado sobre a transmissão de bens imóveis, venda e compra de casas, vamos simplificar. Como é que está o mercado imobiliário em Parintins? Como é que está o mercado imobiliário em qualquer cidade do interior? Qualquer. Não vou nem mais botar nome. Qualquer uma. Como é que qualquer município do interior do Amazonas, isso só para citar o nosso estado, consegue se manter das suas próprias competências se com esta parca limitação que lhe foi dada, não tem sequer uma fonte de renda que ele possa conferir como confiável? Prestem bem atenção ao que os municípios podem usar como cobrança, comparado aos estados e comparado aos municípios. O que é mais fácil? Vamos pensar no nosso cotidiano. O que é mais fácil de eu e vocês fazermos no nosso dia a dia? Consumir um produto industrializado? É comum nas nossas vidas? É. Auferir renda? Todo dia. Adquirir um produto importado? Fazer uma operação bancária? No celular? Um pagamento de um boleto? Compra de ações? Investir em tesouro direto? O que é mais comum? A gente circular mercadoria? Compra e venda de qualquer coisa, do refrigerante na padaria a um notebook? Ter um carro? Ter um imóvel? É mais fácil a gente ter imóvel do que comprar alguma coisa no comérciozinho de bairro? É mais fácil a gente compra e venda de casas para o ITBI do que usar o celular para fazer um pagamento de um boleto? Qual é a razão lógica, então, de os municípios ficarem tão à mercê dos governos supostamente superiores, pelo visto, que é Estado e União? Porque eu não sei se vocês sabem, o governo estadual ele tem repartição de receita com os municípios. E se não fosse essa repartição de receita, muito provavelmente tinha município que não tinha um centavo no cofre público. O governo federal tem a mesma coisa, o fundo dos municípios. Se não fosse por isso, a Constituição de 88, o CTN, a nossa história recente da República, ela foi justa com os municípios e com os estados? Será que o governo aqui municipal ele persegue menos o bem comum, como dizia São Tomás de Aquino, do que o governo do estado ou que o governo federal? O governo federal está melhorando tanto assim a nossa vida? Está buscando tanto assim a melhoria? Ele trabalha em tantas frentes que faz sentido que ele cobre tanto mais? Aham. Eu acho que é importante também colocar o que a prefeitura faz e o que o governo do estado faz. A prefeitura, saneamento básico, dado o asfaltamento das nossas ruas, educação básica. Só daí a gente já tinha. Governo do estado, segurança pública, educação do ensino médio, é o governo federal. Diretamente o que a gente pensa no governo federal. Se a gente tirar as universidades federais, o que o governo federal faz pela gente, assim, de mais concreto, direto? Ele não cuida do asfalto nas nossas ruas. Ele não cuida da segurança pública nas nossas cidades. O que o governo federal está fazendo pela gente? Fora o ensino superior. De concreto, na nossa vida do dia a dia. Tá botando lá o Facebook da Receita Federal para dizer que só negar não é roubo. Tá aprovando, usando o dinheiro, o orçamento, para fazer o legislativo movimentar a lei que institui o Dia Nacional do Macarrão. Quem é que está perseguindo o bem comum de uma maneira mais importante? Aliás, então por que eu estou pagando? Para que está servindo esses tributos?
São Tomás de Aquino chamou o pagamento de impostos de exercício de cidadania, condicionando esse exercício de cidadania ao poder público perseguir um bem comum. Como é que agora eu encaro, então, tudo isso daqui? O que vai dizer o São Tomás de Aquino pra gente, dessa nossa realidade? No mínimo, ia chegar em Brasília e querer dar um tapa na cara de todo mundo. Que alguém errou muito feio décadas atrás e está continuando o erro até hoje. Mas então, para que está servindo esses tributos? O Alfredo Augusto Becker tem um livro chamado Carnaval Tributário, que ele traz uma noção assim muito até humorística do porquê que se paga tributo no Brasil. E a gente lê. Nos últimos anos, a quantidade e variedade de tributos mascarados de empréstimos é tão grande que forma um bloco carnavalesco. Unidos da Vila Federal. O presidente da República e o seu ministro da Fazenda são os abre-alas. O ritmo é dado pelo fêmur dos contribuintes, que também fornecem a pele para as cuícas. O presidente e os seus ministros lançam ao público os confetes dos nossos bolsos vazios e as serpentinas das nossas tripas. No Sambódromo conquistaram por unanimidade o prêmio Fraude contra o Contribuinte. Esse livro tem mais de 20 anos. Alguém consegue dizer que ele está errado hoje? Gente, a gente chegou em um ponto em que as sociedades sistematizam o porquê de cobrar impostos. Ninguém mais cobra por cobrar. O presidente não institui tributo porque ele quer. Ele institui um tributo porque a Constituição diz, em primeiro lugar, que ele podia, e ele podia, através de um processo, fazer isso. Que nem sempre é de iniciativa exclusiva dele, precisa passar pelo parlamento. A gente tem sistemas, a gente tem lógicas. Nós passamos séculos, se não milênios, perseguindo um ponto em que haveria essa estabilidade. Buscando-se o quê? A justiça. Tornar o imposto algo justo, algo razoável. Então tá. Hoje essa razoabilidade está aí. Nós temos 5 espécies de tributos no Brasil. Nós temos impostos, que são... Eu vou facilitar para voltar para aquele ponto de estado tributário e estado fiscal que eu falei. Os valores sem qualquer devidos, sem atividade estatal específica e cuja arrecadação visa o financiamento de atividades gerais do poder público. Traduzindo em miúdos, o poder público não faz nada para você. Você paga por algum ato que você, pessoa natural, física ou jurídica, concretiza e esse dinheiro não tem destino. Ele vai compor um bolo e depois o Estado vai decidir o que ele vai fazer com esse bolo. Taxa é uma prestação que você paga pela realização de um poder de polícia ou pelo exercício ou pela prestação, aliás, de um serviço público. A SUFRAMA, quando dá algumas verificações no sistema dela, de uma empresa daqui do distrito, e diz, essas mercadorias que tu trouxeste para cá, realmente vão para a tua linha de produção, esses produtos realmente vão obedecer às regras de produção da Zona Franca de Manaus, e, portanto, essas mercadorias podem gozar dos incentivos da Zona Franca. Quando ela faz isso, ela está prestando serviço de poder de polícia. Por isso que o que as empresas pagam é a taxa de controle de incentivos fiscais para a SUFRAMA. Empréstimos compulsórios. Ainda bem, hoje não existem mais. Hoje, embora o maior exemplo de empréstimo compulsório venha do governo Sarney, era o que ele buscava na época da presidência de José Sarney, era este o método que tinha sido escolhido para levar adiante aquele projeto megalomaníaco de ferrovias ligando o Brasil norte a sul, leste a oeste. Como é que financiaria esse tipo de projeto? Pelo empréstimo compulsório. Eu busco uma lei complementar que cria esse empréstimo, esse valor é arrecadado, seja pela necessidade de uma calamidade pública, seja por guerra externa ou iminência, ou um investimento público que seja urgente, e era neste caso que a equipe do Sarney entendia que se enquadrava esse plano de interligação ferroviária do Brasil, só que isso não é uma receita definitiva. O governo vai arrecadar esse dinheiro todo por um determinado período, vai fazer a aplicação desse dinheiro e depois de um determinado tempo supostamente devolve aos cidadãos. Devolve supostamente aos cidadãos. A gente não tem um exemplo prático disso pós-88 para ter a certeza.
Contribuições. Primeiro, de melhoria, muito tranquilamente. Ponte sobre o Rio Negro. Aumentou ou não aumentou o metro quadrado das casas ali naquela área da Compensa, próxima à beira do rio? Depois que construiu a ponte. Não valorizou? Supostamente o município ou o estado poderiam ter instituído a contribuição de melhoria para dizer, olha, você que teve um ganho patrimonial por causa de uma obra pública, porque a sua casa valorizou e eu não fiz essa obra para você, eu fiz a obra para todo mundo, esse extra que você ganhou aqui, essa margem, você vai pagar a título de contribuição. Porque você ganhou em algo que foi feito para toda a sociedade. Essa é a lógica da contribuição de melhoria, com todo respeito e opinião pessoal, talvez a espécie de tributo mais justa que existe. De todas, a mais lógica. E as contribuições especiais, aí entra aquele mar de coisinhas maravilhosas que a gente conhece. PIS/COFINS, CID, como o caso da CID Combustíveis, que nem é pouca coisa para o preço dos combustíveis que a gente paga. Contribuições de categorias profissionais. Enfim, dá para quase chamar isso aqui de resto. Se tu fizeres uma leitura nesse sentido, dá para quase chamar isso aqui de resto. Mas onde é que eu quero chegar aqui? O que diferencia basicamente Finlândia do Brasil, Noruega do Brasil, enfim, estados nórdicos do estado brasileiro? Quando um norueguês paga os seus tributos, ele ou está pagando o que seria equivalente a uma taxa, ou ele está pagando o que seria equivalente a uma contribuição. Por quê? Porque é em face de atuação do Estado. O Estado realmente atuou para que justificasse aquela cobrança. Quando nós pagamos tributos, majoritariamente nós pagamos impostos. Então, o grande bolo do nosso dinheiro vai para os cofres públicos sem necessariamente uma ordem. Esse dinheiro vai ser investido obrigatoriamente em tal coisa. Existem ferramentas políticas e outras ferramentas legislativas dentro do campo do direito financeiro que até dizem uma parte do bolo vai para a educação, uma parte do bolo vai para a saúde, uma parte do bolo vai para isso. Mas, no fim das contas, significa que nós pagamos valores ao governo a título de uma exação que não tem finalidade. Então, é o gestor público, por assim dizer, que vai decidir o que ele vai fazer com esse bolo. E é o gestor público federal, mais especificamente, que vai decidir o que se faz com a maior parte desse bolo. Supostamente por quê? Porque o Estado faz tudo isso, eu não sei porque o cabo está com essas cores, mas enfim. Supostamente ele faz tudo isso. O Estado faz atividades políticas, o Estado tem atividades educacionais, ele precisa exercer as suas atividades administrativas, supostamente pelo fato de o Estado ter essas estruturas. Torna-se legítima a cobrança desses impostos. Torna-se legítima a concepção desse bolo de dinheiro para que se divida de acordo com as necessidades disso. Na lógica, então, da nossa Constituição e na lógica do nosso sistema jurídico, faz sentido que a gente pague tudo isso de imposto para que uma parte vá para o Ministério da Saúde, outra para o Ministério do Planejamento, outra para o MDIC, outra para o MEC e assim sucessivamente, pelo fato de existirem e pelo fato de, intrinsecamente, eles terem atuações administrativas, educacionais, fiscais, qualquer gastos que são inerentes à existência deles. Olha que interessante, nós pagamos impostos porque o Estado existe, não porque o Estado faz, não porque o Estado pode fazer. Tentem absorver isso aqui um pouquinho. Parece justo? Parece justo? O que vocês acham? Nós pagamos impostos porque o poder público existe. Isso faz sentido? O que eu vou ficar remetendo a ele também. O que São Tomás de Aquino ia dizer? Ah, é porque o Estado existe que se busca o bem comum? Então a existência do Estado é o bem comum? Porque para ele existir e tornar legítimo uma cobrança, ele então é o bem comum? O Estado e bem comum se misturam? É isso que o Brasil é? O que vocês acham? O governo brasileiro é o bem comum que a gente está buscando alcançar? Então por que é legítimo cobrar tudo isso daí? Por que é legítimo dizer que por ele existir a gente tem que pagar tudo isso? Claro, o Estado tem as suas formas de arrecadar que não são tributos. O poder público pode arrecadar por meio de exploração de bens, aí a Constituição tem N ferramentas que possibilitam ao poder público
ter esse tipo de receita. E é claro que o Estado, por existir, pela sua estrutura, vai demandar gastos de gestão e despesas com N das suas atribuições. Só que isso nos leva a uma conclusão que é um pouco perturbadora até pela nossa própria organização. O nome é República Federativa do Brasil. Vocês imaginam que saibam que o federativa vem do termo federação. O termo federação ele foi cunhado por quem? Quem é a maior federação do mundo? Os Estados Unidos possuem entes que se reúnem ao redor de uma união. A união nos Estados Unidos nasce da reunião, literalmente, para não soar estranho, mas da permissão dos estados e dos municípios. Juntam-se, aglutinam-se e debatem. O que nós, depois de unidos, vamos poder decidir sem atrapalhar a vida um do outro? Aí você tem uma lista de coisas que cada estado pode decidir por conta própria. O que fatalmente vai dar problema se os estados decidirem um em favor do outro? Questão de comércio externo, regras de imigração, tudo, matérias que sejam necessariamente conflituosas. É daí que nasce a união nos Estados Unidos. Essa é a razão do federalismo. São entes que se unem e que matérias residuais, coisas menores da vida desses estados, da vida desses municípios, desses entes, que não podem por eles isoladamente ser resolvidas, passam a ser resolvidas pela União. A União é consequência. De certa forma, pode-se dizer que ela é até subordinada para os estados, porque ela foi criada a partir da vontade deles. E o Brasil? Supostamente a União, quando a gente observa tudo, ela delega poderes para os estados. Ela delega poderes para os municípios. A União diz e decide depois não dizer mais. Manda e desmanda. A consequência é que, na verdade, nós temos um pacto federativo às avessas. O que, por definição, leva o Brasil a um caminho de fracasso. Por definição. Porque significa que nem conseguimos seguir um modelo federativo de fato. Não é à toa que existe tanta concentração de poder nas mãos da União. Isso não é novo. Isso não é só da Constituição de 88. A gente observou isso desde o período imperial, desde o período colonial. Mas se vocês quiserem ser bem mais realistas, desde o período da República. Quando começou a República, necessariamente a União sempre foi a grande vencedora. A União sempre foi a que levou vantagem sobre tudo. Invariavelmente na nossa história, essa regra foi seguida. E aí, volta-se o questionamento. Valeu a pena? É justo? Tem a legitimidade a União para tudo isso? Ela efetivamente faz tanto que demanda todos esses poderes, tantas essas permissões? Nós acertamos quando criamos esse tipo de modelo? Essa figura não é minha, mas ela efetivamente ela despertou alguma coisa que eu preciso colocar isso aqui. Eu simplesmente enxerguei isso aqui, nem me lembro qual foi o artigo que eu estava lendo, mas eu encontrei isso daqui e efetivamente isso aqui ajuda para a gente a entender tudo. Cada círculo desse que está sob uma cor azulada aqui é o governo federal. O amarelinho listrado é o estado e o amarelinho com a lista azul mais apagada é o município. Na prática, olha o que a União faz. Isso é um resumo de tudo o que o governo federal, o estadual e o municipal abocanham a título de impostos no Brasil. Quem é que está mais presente aí? É a União. O estado, uma merrequinha. O município, então, nem se fala. Qual é a consequência? A União tem que jogar algumas migalhas para esses dois, para que eles consigam sobreviver. E a gente sabe que isso em uma estrutura inchada, que é excessivamente burocrática, que é excessivamente ineficiente e que tem um favorecimento inacreditável à corrupção. E a corrupção no Brasil a gente nem precisa tecer muitos detalhes. Gente, será que os nossos impostos são bem gastos? São dados ligeiramente desatualizados, mas vamos fazer um exercício de raciocínio aqui bem rápido. Em 2012, a dívida pública federal era 58,7% do PIB.
2012. Nós tivemos em ainda 2012 um comparativo, 9% de investimento do nosso PIB foi para a saúde. É dinheiro pra caramba. A Suíça investiu 7%. A Suíça, em 2012, aplicou 7% do seu PIB em investimentos à saúde. O Brasil, economia sensivelmente maior, aplicou 9%. Será que o nosso dinheiro está sendo bem gasto? Não? Tá bom. Ranking de educação da Economist Intelligence Unit foi encomendado pela Pearson. 2012. A Coreia do Sul está em segundo lugar nesse ranking, aplicando 5% do PIB na educação. 5%. O Brasil era o penúltimo colocado, investindo 6,1%. Nosso dinheiro está sendo bem gasto? E o que a gente vai fazer então? Vamos fazer um exercício prático. A gente passa muito tempo criticando o poder público, a gente passa muito tempo criticando quem já foi ou quem já é ou quem vai ser legislador, criticando quem já foi prefeito, quem é governador, quem vai ser presidente, a gente passa muito tempo criticando todo mundo. O que a gente vai fazer então? Se hoje cada um de vocês assumissem a presidência da República, o que vocês fariam para resolver esse tipo de coisa? Qual é a primeira providência? Digamos que vocês assumam nem como presidente. De repente, cada um de vocês é um ditador no Brasil. Vocês têm carta branca para fazer absolutamente qualquer reforma, absolutamente qualquer ajuste. O que vocês vão fazer? A reforma tributária como? Você reforma como? Qual é a primeira mudança no tributário que você faria? Jamais poder dar uma parcela maior dos impostos aos municípios e aos governos estaduais e a questão do... Quem mais? Quem mais topa? Quem são os fãs dos regimes ditatoriais aí que tem seus planos secretos maquinando? O que vocês vão fazer com o Brasil? Olha, adoro essa palavra, privatiza tudo. Adoro essa expressão. Bora, galera, o que mais? Bora, tem um ditadorzinho em cada um de vocês aqui, bora. Todo mundo já sonhou em ser dono do mundo, nem vem. Todo mundo já teve essa altura da infância. O que vocês fariam com o Brasil? Fechar o ministério. Alterar o processo administrativo tributário, que muitas vezes acaba esquecendo, contra a história da defesa e praticamente assalta o réu. Isso é muito verdade. E aí, pequenos amarginejados? O que mais? O que a gente faz com o Brasil, bicho? No fim das contas, uma pergunta sincera, o que a gente faz com o Brasil? O que a gente faz com um país onde, independente de qual esfera de governo que a gente fala, nós temos um problema gigantesco nas mãos, que é que as coisas não fazem sentido. Que se arrecada tanto, que se gasta tanto mais ainda por cima e o resultado não sai. Onde é que a gente está errando no meio do caminho e como é que a gente faz para consertar? Talvez o problema seja justamente isso. Os caras sabem que tem tanto dinheiro que pra eles não interessa quanto que eles vão gastar. Pois é, mas isso nos leva a um pequeno paradoxo. Os caras é como a gente lidar com aquela figura abstrata do sistema. Só que sistema somos nós. Supostamente, se nós estamos infelizes com os nossos líderes, podemos nós nos tornarmos esses líderes. Podemos nós nos filiarmos, criarmos um partido, nos filiarmos, buscarmos um cargo eletivo e começar de dentro a trabalhar pela melhora. E definitivamente teve muita gente que já tentou isso. Eu não vou também desmerecer muitos desses anônimos no decorrer dos últimos anos, porque quem ocupa lugar no noticiário, infelizmente, na maioria dos casos, são os corruptos. Os nomes mais lembrados quase sempre não são os das pessoas que fizeram coisas ruins. Mas, e aí? Também concordo com isso. Tem muita gente, por isso quando alguém me discutir comigo e ia falar que política é tudo ladrão. Já dá pra ver que a pessoa não tem muita noção das coisas. Porque tem gente que é honesta e tenta entrar na política pra tentar mudar as coisas, só que só quem aparece são os corruptos. Essa que é a realidade do nosso Brasil. A verdade é que, tipo, a maioria acho que ninguém aqui sabe todos os políticos que nós temos no Brasil. Com certeza tem muita gente honesta que tá tentando fazer as coisas, mas porque não se vende, não consegue aparecer. Pois é. E aí volta a pergunta. De repente, cada um de vocês virou aquele sonho de infância. Eu sou o dono do mundo, sou o dono do Brasil. Como a gente conserta isso?
tem muitas ideias boas. E quem decide não falar definitivamente também deve ter ideias boas, só que prefiro não vocalizá-las. Mas a Thaís deu um exemplo também que é muito relevante nesse caso, porque eu que atuo na área tributária, gente, vocês ficariam surpresos pela quantidade de absurdos. Eu vou focar só na Receita Federal. O processo administrativo da Receita Federal começa com uma presunção absolutamente legítima. Sabe como funciona no processo da Receita Federal? Começa com um auto de infração. Algum fiscal sem nome e sem rosto pegou os seus papéis da sua empresa ou da sua pessoa física, decidiu que você cometeu algum erro. Ele então vai cobrar imposto em cima disso, qualquer que seja, de acordo com o caso, e vai começar aplicando uma multa de 75% em cima do teu erro. Isso é o começo. A pessoa não te conhece. A pessoa não sabe nada da sua realidade. Muitas vezes a pessoa que está lá, e aí eu, claro, não estou presumindo que sejam cretinos, mas a ferramenta pela qual a fiscalização atua impede muitas vezes que o próprio fiscal chegue com aquele sujeito ou com aquela empresa e vem cá, eu encontrei algumas incongruências aqui, vocês erraram? Tá certo? Isso está faltando documento. O que foi que aconteceu? Passos básicos que não ferem a burocracia, porque a burocracia confere impessoalidade no serviço público, que é o que dá a igualdade de atendimento, mas por excesso dessa burocracia, o próprio agente público muitas vezes se vê engessado até de solucionar um problema. E aí a solução é canetada e buscar arrecadação. Um exemplo disso, alguns meses atrás se discutia muito uma medida provisória baixada pelo presidente Michel Temer, que estipulava bonificação por produtividade de auditores fiscais no CARF. Sabe como que eu calculava a produtividade deles? Quantidade de condenações. Dá para imaginar o que ia acontecer no fim das contas? Ah, a quantidade de condenações que vai me dar um salário mais no fim do mês, tá bom. Nego o recurso, nego o recurso, nego o recurso, nego o recurso, nego o recurso. A coisa chegou numa proporção tão grande que os contribuintes estavam com processo administrativo na Receita, lá em Brasília, no CARF, o processo era pautado para julgamento. Chegava na justiça com mandato de segurança e tira o processo da pauta. Ué, por quê? Porque os árbitros são imparciais. Eles vão condenar. Qual é a parcialidade qual é a imparcialidade que eles vão ter se eles vão ganhar mais no fim do mês com base no que eles me condenarem? E a justiça, óbvio, estava dando razão aos contribuintes. E aí? A gente soluciona isso tudo como? A gente tem, obviamente, quase sempre alguns palpites. O maior problema hoje, talvez, não seja pagar um imposto de renda. O maior problema seja que para você declarar imposto de renda, você gasta mais tempo do que você gasta indo imprimindo boleto pagando. O problema talvez seja que qualquer empresa precisa investir rios de dinheiro em um departamento fiscal com dezenas de pessoas só para preencher papelada. Só para ter 15, 20 sistemas da Receita Federal, da Cefaz, da Semif ou qualquer outra, da Semef, perdão, qualquer fisco que seja, só para conseguir preencher todas as informações. Em uma era de digitalização, as empresas em Manaus, no Recife, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, precisam de dezenas de seres humanos dedicados única e exclusivamente a preencher papelada. Qual é o custo que isso aí tem no fim das contas? Acaba sendo maior do que só pagar imposto. Porque tu estás financiando um departamento inteiro só para prestar informações ao poder público. É óbvio que quando a gente tem menos tributos ou menos impostos, a gente tem mais investimentos. Existe mais liberdade das pessoas em agirem. O imposto, no fim das contas, nada mais é do que o Estado decidir que determinada ação que você pratique é um objeto justo para que ele force você a pagar um determinado valor por fazer aquilo. Você quer comprar uma casa? Tá bom. Então, pela posse da casa você paga IPTU e na hora da compra você vai ter que arcar com ITBI. Você quer ter um carro? Tá bom. Além do carro ter IPI, II, ICMS, PIS e COFINS embutido, você vai passar a pagar IPVA quando você tiver esse veículo. O Estado, o poder público, decide isso de uma maneira até quase que arbitrária, porque ele elenca quais são as condutas humanas que vão ser objeto de cobrança de impostos. Então significa que se eu confiro menos impostos, eu dou mais liberdade. Se eu dou mais liberdade para as pessoas, elas agem
de uma maneira assim a buscarem um enriquecimento maior em todas as esferas das suas vidas. E óbvio, se eu não estou tributando tanto, o custo baixa. Se o custo baixa, eu democratizo o acesso àquilo. Se hoje eu tirasse todos os impostos em cima de um Galaxy S8, como esse aqui, eu tenho certeza que muito mais gente poderia comprar um Galaxy S8. Se a gente tirasse todos os impostos do notebook, muito provavelmente qualquer um poderia ter um notebook. Uma câmera profissional. A gente não teria uma praticamente elite e não vamos nos iludir. Hoje, tecnologia no Brasil é para elite. Somos nós afortunados quando temos acesso a essas coisas, porque tem muito mais gente que não tem absolutamente nada disso. Isso vai melhorar também o ambiente de negócios. Agora percebam que esse exercício de cidadania vai se dar por uma outra via. Ao invés de ficar pagando impostos, um exercício de cidadania se dá gerando riquezas para a minha sociedade, me dando a liberdade de trabalhar. E, óbvio, não deixando que o poder público necessariamente fique sem o seu dinheiro. Afinal, não estou falando de banir imposto. Não vamos também pegar os textos, a maioria dos textos do Instituto Mises Brasil, aplicar na literalidade, olha, a partir de agora a justiça é privatizada, a partir de agora a Constituição é privatizada, toda é privatizada. E aí a sociedade se vire aí com suas 30 justiças paralelas, seus 30 tribunais privados de justiça, suas 30, 40 constituições paralelas, cada um contrata livremente, e se virem para achar um jeito de fazer isso funcionar. E é óbvio, se eu dou mais liberdade, eu diminuo impostos, eu facilito o crescimento da renda e a geração de riqueza. Mas vejam, ainda tem um outro lado. O Thaís tocou em um ponto muito importante. Como é que o contribuinte se relaciona com o Estado? Como é que nós, pessoas, nos relacionamos com esse ente abstrato que nos cobra tanto dinheiro o tempo todo? Para todos os efeitos, hoje nós somos assaltados. Se você pisa fora da faixa, você leva uma multa escandalosa por um erro que muitas vezes você nem sabe que cometeu. Quem vai descobrir é um burocrata. Onde é que está a cidadania dos impostos em cima disso? Cadê aquela cidadania, aquela noção de justiça, do bem comum? São Tomás de Aquino falava lá atrás. Quase 800 anos atrás, São Tomás de Aquino dizia isso. Nós vamos passar 8 séculos sem ter aprendido essa lição? Alguém se sente cidadão pagando imposto no Brasil? Vocês se sentem cidadãos por pagar todo este imposto? Nós já falhamos na definição, gente. Se o papel do imposto em uma sociedade, qualquer ela que seja, é viabilizar esse ente mediador dos conflitos individuais, que seja o Estado, independente de ser ele grande, independente de ser ele pequeno, independente de ele fazer mais ou menos na sua vida, mas viabilizar a existência disso num modelo que até agora, foi o melhor que a civilização humana conseguiu conceber, não é infalível e não é invencível. Nós podemos muito bem, em pouco ou muito tempo, descobrir uma organização social muito melhor sem um Estado. É plenamente possível. Nós não estamos no ápice do nosso desenvolvimento. Não estamos num ponto definitivo. Mas, com base no que a gente já tem estabelecido há séculos, por que nós continuamos falhando tão miseravelmente? Se o papel de imposto no Brasil, hoje, é fazer um exercício de cidadania, eu receio que a cidadania está indo por água abaixo porque a gente não persegue bem comum nenhum. Deveria. Qual a solução para isso? Novas lideranças políticas? Uma reforma política? Privatiza tudo? Bane o Estado logo de vez? Vai dar nossa cabeça decidir agora qual é o caminho que a gente vai seguir. E muito obrigado pela oportunidade de ter falado aqui para vocês.